Eu disse Cacau Plus, o da folhinha verde. É um energético com ação emagrecedora e que ativa a memória, controla a sua ansiedade, reduz a pressão arterial e ainda protege o coração. É isso mesmo, tudo isso numa cápsula de cacau com cheirinho e sabor de chocolate. Corre lá! Compre o seu e comece uma nova vida de forma natural. Eu falei Cacau Plus, é o da folhinha verde. Central TV Shopping está aqui no Cemitério Vertical, a maior empresa do Brasil no segmento cemiterial. Nós vamos conversar com o Carlos Camargo, sócio-diretor aqui do Cemitério Vertical. Como vai, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Estamos falando de cemitério, é um assunto delicado. Sabemos que é o momento mais difícil que o familiar vai passar é quando perde um ente querido. Para que você não tenha transtorno e não tenha despesa, nós convidamos você a participar e adquirir o maior e melhor plano de benefícios funerários de todo o Brasil. Um local onde você vai poder guardar a memória do seu ente querido com muito respeito, dignidade, segurança. E quando falecer alguém, a família recebe um pacote de benefícios gratuitamente, translado nacional, cremação, funeral e sepultamento. E também tem um serviço humanizado aqui. Exatamente, nós temos o apoio ao enlutado, que são serviços realizados gratuitamente por psicólogos aos familiares. E para entrar em contato com o Cemitério Vertical, Carlos? Entre em contato pelo WhatsApp 9151-6163. Dispomos de uma frota que vai buscá-los e trazê-los para conhecer toda a infraestrutura e voltar para suas residências sem compromisso nenhum de compra. Então, fica o convite, é um ato de amor com a sua família. Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade Expressão, diretamente aqui dos estúdios da TV Transamérica, estreando aí o primeiro programa do ano de 2020. Nós estamos ao vivo também pelo verdadeexpressão.com.br, nosso portal de notícias, e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Você pode participar conosco por essas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 996133677. Destacando que esse ano é um ano eleitoral, vamos ter as eleições em todos os municípios do Brasil e já arrancamos aí esse ano com um debate, vamos tratar de um tema que é muito importante, que é a análise das eleições de 2020, qual o impacto das mudanças nas regras eleitorais e também analisar as principais candidaturas aqui em Curitiba e como que vai se compor esse quadro, como que vai reagir o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, como que Bolsonaro vai se comportar aí nas eleições nacionais, essa história aí se ele vai conseguir homologar o partido Aliança pelo Brasil ou não. Então, para tratar desses vários assuntos, eu recebo aqui, primeiramente, o Juliano Zimmer, jornalista. Boa noite, Juliano, uma honra recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael, os amigos da Transamérica. Mais uma vez agradeço pelo convite. E também recebo o doutor em ciência política, Leonardo Rocha. Até eu falei para tirar o doutor na minha nominação ali, porque eu não sou doutor, mas o Leonardo é sim doutor porque tem doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Juliano. Satisfação estar com vocês aqui. Vamos começar falando, então, em relação a essa questão, primeiramente, da alteração que nós tivemos das coligações na proporcional. Lembrando que há 4 anos atrás a gente tinha a possibilidade de ter aquela chapa com vários partidos e com uma quantidade certa. Cada partido podia colocar 3, 4 e se formava uma coligação, né?
Hoje não, agora a regra eleitoral é que o partido tem que ter já os seus candidatos a vereador, não pode haver mais aquela união, a coligação entre as chapas. Isso daí está causando um debate muito grande, porque alguns apostam que nós vamos ter mais candidatos a vereadores, outros apostam que, como o partido tem que ter uma base, tem que ter, digamos assim, tem que estar sólido para lançar candidaturas, isso vai fazer com que muitas siglas acabem desaparecendo aí no decorrer desse processo. E esse ponto crucial vai ser até o começo de abril. Até o começo de abril a gente vai ter aí a definição de quem pode estar filiado ou não quem pode estar filiado ou não, quem é obrigado, quem quer correr a vereador, prefeito, tem que estar filiado a uma sigla partidária até início de abril. Então, gostaria de saber, Juliano, o que você acha? Você acha que essa alteração aí tende a aumentar o número de candidatos, as siglas partidárias, aquelas menores não vão aguentar o tranco e vão acabar assumindo? Qual que é a sua opinião? Então, Rafael, a gente vê que agora, a partir dessa mudança, vai ser feito um filtro político nos candidatos, isso é muito importante. Acho que vai impactar para 2022, né? Começando a partir de agora, já nas escolhas dos candidatos para as eleições municipais, vai ter esse reflexo. E os partidos nanicos são os que mais sofrem. Logicamente, muitos digo que vão deixar de existir, mas vão ser meros coadjuvantes no processo eleitoral. Nós temos aí desde 2002, vou citar alguns exemplos, a gente sabe disso, mas sempre bom lembrar, o eleitor sabe. O Enéas Carneiro, em 2002, eleito deputado federal por São Paulo, a votação astronômica de 1.500.000 votos, levou 5 deputados com ele, inclusive um dos deputados se elegeu com menos de 270 votos. É eleição para um conselho tutelar de um bairro, de Curitiba, por exemplo. Então ele foi na onda do Enéas. Depois tem o Celso Russomano, né? Em 2010, aí, fez uma votação também maciça, aí, mais de 1.500.000 votos. Levou bastante gente para o Congresso, pessoas até despreparadas. O Tiririca, outro fenômeno, 2014, né? Fez mais de 1 milhão de votos, também levou muita gente. Eduardo Bolsonaro, recorde de votação para deputado, 1.800.000 votos. Ele, junto com a Joyce, elevaram a bancada do PSL na Câmara Federal de 2 para 52 deputados. Fora a votação do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Então são exemplos como esse que nós temos que analisar e ver quanta gente está sendo levado para a política brasileira por meio da legenda, sem ter competência e muitas vezes sem aparecer, sem dar as caras à população. Nós tivemos tentativas de mudança no sistema partidário lá atrás, 1999, o então senador Sérgio Machado, do PSDB do Ceará, propôs a mudança para o voto distrital, cláusulas de barreira, né? E não passou no Senado, porque na época o presidente do Senado era o Antônio Carlos Magalhães. Apesar de estar aí junto com o Fernando Henrique Cardoso e com o PSDB, ele dificultou para que esse processo fosse à frente e acabou sendo arquivado. Então a gente vê aí como que muda o rumo da política brasileira, a questão partidária é de fundamental importância. Aqui no Paraná, por exemplo, Ratinho Júnior, todas as votações que ele fez de 2002 a 2014 como parlamentar. Votações astronômicas que levou aí muitas cadeiras para o seu lado na Assembleia. 2014, agora ele formou uma grande bancada de 12 deputados, juntando o PSC com o PSD, os dois partidos que ele comandou. Passou o Requião de 2006, Requião como governador em 2006, elevou para 16 cadeiras o PMDB na Assembleia. O Ratinho bateu o Requião porque se aliou a 2 partidos. Então isso acontece muito. Os partidos políticos se unem, muitas vezes a direita se une com a esquerda, visando o número de cadeiras na Câmara Federal, no Senado. Já aconteceu isso. O Enéas, por exemplo, do Prona, ele elegeu tanta gente entre 2002 e 2006, as 2 vezes que ele foi candidato e ganhou a eleição, que ele puxou até o José Genuíno do PT em 2006 como suplente, assumindo uma cadeira na Câmara Federal. Você veja, ele se uniu, ele que era de direita, se uniu, levou gente do PT
para dentro da Câmara Federal. Então veja como que o jogo político muda completamente com relação às alianças e o voto de legenda. Então é importante porque agora o candidato vai ter que mostrar quem ele realmente é e quais são as propostas que ele tem, se ele vai merecer estar lá ou não, se ele vai merecer se eleger ou não. É muito importante essa mudança. E é bom diferenciar, Leonardo, que o impacto nos centros grandes, médio grande, é uma situação, e nos centros pequenos, nas pequenas cidades, essa impossibilidade de coligação proporcional deve ter um outro tipo de impacto. E também gostaria que você comentasse que vai acabar aquela tradição que eu sou presidente do partido, o partido era eu e mais 4, 5, minha família, meu amigo, daí eu sou presidente do partido A, daí eu sentava lá com o candidato a prefeito e eu tenho 1, 2 candidatos a vereador forte, que vai ajudar a eleger aí vai ajudar a eleger mais vereador na sua coligação. Como que nós vamos fazer? Daí se trazia muito aquela negociação de cargos, né? Isso daí, com essa alteração, essa questão de negociação de cargos já fica impossibilitado. E esse cidadão que era muito comum na política, naquela política tradicional, vai acabar tendo mais dificuldade, porque se ele é presidente do partido, se tiver só ele, mais 2, 3, ele não vai se sustentar, ele vai ter que se acoplar, se aliar a alguma outra sigla, algum outro grupo que tenha mais, digamos, mais força. Eu gostaria que você comentasse essa situação, a diferença nos centros grandes e pequenos e essa figura do cacique, né, dos partidos. Sem dúvida. Essa figura vai, provavelmente, em algumas circunstâncias, principalmente nas agremiações menores, né, como o Juliano citou, perde um pouco de força, né? O que é importante a gente dizer é que o nosso sistema eleitoral é bem complexo e peculiar, né? Então, uma parte dele, que é o sistema proporcional, de lista aberta, até então com coligação, né, justamente que era o responsável por eleger aí deputados e vereadores, ele, enfim, tem essa questão de que ele, ao ser um sistema proporcional, ele tenta ampliar, né, pluralizar a representação, enfim, numa certa contraposição com o sistema majoritário, que regionalizaria mais justamente a questão dessa representação. Então, nesse tipo de sistema, como vocês estão comentando aqui, né, os partidos ao permitir coligação, no caso, as coligações apresentam listas, né? E o indivíduo vota nessa lista. Como a lista é aberta, ele tem a condição de votar num dos nomes que foi posto pela lista, né? Então você vota no indivíduo. Então, então você vê como começa a ficar um pouco complexo. Juridicamente, o mandato do partido, o cidadão vota geralmente de uma forma personalista, né, no indivíduo, e no fim o voto vai para a lista da coligação. Né? Então, o que acontece? Esse arranjo, né, de lista aberta, inclusive em detrimento da lista fechada, que eu particularmente tenho muito mais simpatia, mas já é outra discussão, né? Ela tem uma série de consequências que vocês têm tratado aqui, né? Uma delas é justamente isso, você precisa, sobretudo aqui no Brasil, quando você tem alguma dessas agremiações partidárias que tem essas figuras aí tradicionais de indivíduos que possuem algum tipo de votação, você tem a construir a coligação de modo a, né, enfim, puxar voto para a coligação como um todo, alcançar o chamado coeficiente eleitoral. E até por isso que você tem aquele incentivo muito grande para que os indivíduos sejam candidatos. Então, o presidente do partido chega lá e fala, não, vem aqui, você vai ser candidato, eu te ajudo e tudo mais. O cara faz um determinado número de votos, não tem a menor condição de ser eleito, mas isso vai ajudar na composição da lista, né? E uma das situações que eu acho que o Juliano pontuou, que é uma das principais críticas ao que se tinha quando você faz essa coligação, porque uma diferença do Brasil com outros sistemas, onde você tem a formação de blocos ou frentes prévias à eleição, é que nesses países essas frentes e blocos funcionam como, né, enfim, atuam no parlamento também. Aqui não, né, que o indivíduo, aqui os partidos eles se coligam, elegem os seus representantes e não tem obrigação nenhuma de atuar como bloco posteriormente, o que torna a representação um pouco complicada, uma vez que o voto em essência, está indo para a lista, né? E acontece isso, né? A pessoa vota, então fica um pouco difícil do eleitor compreender como que, né, ele vota em determinado indivíduo e ele acaba ajudando a eleger outro, né? Ou, de certa maneira, ele infla a votação, como já os vários exemplos que o Juliano citou aqui, e acaba trazendo outras pessoas que não são nem necessariamente do mesmo partido.
E aí, como também já apontou o Juliano, tendo em vista uma certa fraqueza ideológica, institucional de uma série de partidos que a gente tem aqui no Brasil, você tem coligações desse tipo, né? Então, o cidadão vota num partido de determinado parte do espectro político e elege de outro, né? Então, essas são as consequências. Ao você não permitir mais a coligação, você começa a enfraquecer, sobretudo, os partidos fisiológicos, porque existem partidos pequenos, tradicionais, que às vezes também não estão nem preocupados com o êxito eleitoral, ou às vezes tem uma dificuldade maior, mas tem um certo grau de institucionalização e de história, tendência ideológica, e a gente tem os partidos fisiológicos que servem para atender esses interesses pessoais, né, como você tem colocado. E, sem dúvida nenhuma, à medida em que você restringe a existência da lista no período eleitoral, essa capacidade de negociação que o indivíduo tinha por ser presidente de um partido vai começar a decair de uma forma muito mais súbita. Então, né? ele tem 1, 2 cara bom de voto lá. 1, 2, ele não vai. O que ele vai fazer? Ele vai ter que lançar uma lista própria. E isso, sem dúvida nenhuma, também fortalece um pouco mais os partidos, que é fundamental, a gente até pode discutir depois, né, para a democracia representativa. Não existe democracia representativa sem partidos. Quanto mais institucionalizados os partidos, mais institucionalizada é a democracia. E você também pode, uma possibilidade, você pode elevar o debate na eleição proporcional. A eleição proporcional fica muito no clientelismo, né? Eu vou votar no cara que eu conheço, no amigo, não sei o que lá, e você não tem um debate, o que o partido, ou aquela coligação, ou quem quer que seja, tem como projeto de país, de estado, de cidade, e, portanto, vai atuar de certa maneira no parlamento. E também, né, quando você tem nessas localidades menores, onde esse tipo de influência é maior, parece que vai ficar um pouco mais complicado, né? De certa maneira, os indivíduos manterem esse tipo de negociação, porque você, em cidades pequenas, a gente bem sabe, você tem 35 partidos no Brasil, tinha 35 partidos na cidade com 30 mil habitantes. Aí você tem lá, né, um município com 15, 20, 10 mil habitantes, a gente chegava a mais de 100 candidatos nesse município. Se você pegava será que vai aumentar? Isso. Muitos apostam que vai aumentar o número de candidatos. Pode ser que aí vai depender de como vai se arranjar. Eu não sei se vai aumentar, porque eu não sei se esses partidos vão ter condição de criar uma lista própria, né? Ou quando você tem em centros maiores, de certa maneira é mais fácil, né? Até por uma questão. Me parece, por exemplo, Curitiba, até para trazer um debate mais, digamos assim, no plano mais prático, Curitiba, pelo que a gente vê, a gente vai ter vários e vários candidatos a vereadores e vamos ter mais candidatos a prefeito, né? Porque os partidos vão se obrigar para sobreviverem, né? Porque daí já é uma questão da sobrevivência, e também por ser uma população muito maior, a tendência é que tenha vários candidatos a vereadores e cada um desses partidos lancem candidato a prefeito. Para ter visibilidade. Ninguém vai força, querer ser vice, você fazer uma chapa de vereadores e ser vice e apoiar uma outra candidatura majoritária. Me parece que já sai enfraquecido. E já num centro menor, me parece que é mais complicado essa conta aí, né? O que pode acontecer é que nesses centros menores, você realmente, pela impossibilidade do indivíduo lançar listas, você tem um número maior de coligações na majoritária e até diminui o número de partidos que lancem listas na proporcional. Ao passo que nos centros maiores, talvez, né, pela maior força dos partidos nesses centros, eles consigam lançar listas, né? Ainda que nos grandes centros, os grandes partidos também vão ter que ter força para tentar atrair outros partidos de modo a viabilizar a campanha também na majoritária. Qual é a sua opinião, Juliano? Você acha que vamos ter mais candidatos na majoritária, nos centros maiores e pequenos e na proporcional? Como que você acha que vai ficar essa conta? Eu acho que vai ter um número. Eu acho que essa questão do número de candidatos talvez fique mais ou menos. Não vai ter tanta diferença, mas o que eu vejo que é importante é a qualificação do candidato. Porque como ele não pode agora contar com o voto gratuito que ele recebe por meio da legenda, ele vai ter que ter um esforço maior. Vai voltar àquela política antiga do pé no chão, que todo mundo fala, o pé no barro. Ele vai ter que ir para a rua, ele vai ter que conversar com as pessoas, vai ter que ter uma plataforma para apresentar para os eleitores, tanto o prefeito quanto o vereador. Vai ter que mostrar a sua ideologia política, que antes ficava escondida, porque ele se elegia por meio da legenda e ele acabava negociando com um partido político e às vezes você não sabia qual era a ideologia daquele candidato vereador, mas o que você pensa?
que está acontecendo lá no plano, na esfera federal, estadual, dá para mudar, o que o país precisa, o que o município precisa, você pensa como a respeito de tal assunto, por exemplo, na área da saúde, como é que você vê isso, qual que é teu lado, na educação, o que precisa melhorar, não existe esse debate mais, por conta desse voto de legenda. E aí o que acontece? Isso não é só na eleição municipal, na eleição federal, estadual, mesma coisa, e tem muitos que se escoram num puxador de voto para o legislativo, mas tem aqueles que se escoram no puxador de votos do executivo. Ele vai na figura do presidente. Por exemplo, o Bolsonaro vai a favor do armamento da população brasileira. Aí muitos candidatos a vereador, a deputado, vão nessa mesma linha. Eles não têm uma proposta própria, eles vão na onda do grande líder do partido, né? E esse líder do partido é que faz aumentar as bancadas no legislativo. O Lula, em 2002, entrou pela primeira vez na presidência, era uma novidade, subiu para 88 deputados federais do PT na Câmara Federal lá em Brasília. A Dilma, em 2010, entrou, aumentou em 50% o número de petistas no Congresso, e assim por diante. Fernando Henrique Cardoso, em 94, PSDB, antes do Fernando Henrique Cardoso assumir a presidência em 94, não tinha quase voto. Era bem significante, tanto é que a polarização começou com o Fernando Henrique Cardoso e o Lula em 94. E quando o Fernando Henrique se elegeu presidente do Brasil, ele levou em mais de 60% o número de deputados tucanos no Congresso. Então, eles ficam à mercê dos grandes líderes. Isso tem que acabar. O legislativo não tem que ficar tão dependente dos líderes do executivo. Ele tem que ter combustível próprio para apresentar propostas, para legislar como deve, junto com seus eleitores. E tem que estar disposto a ser cobrado também por esses eleitores. Você acredita, Leonardo, que nós vamos ter nas câmaras municipais uma quantidade maior de partidos? Porque com o fim da coligação, automaticamente vai se obrigar a ter mais partidos concorrendo de forma autônoma, justamente em razão de não se poder mais a coligação proporcional. Poderemos ter lá, pegar uma Câmara lá, 11 vereadores, ter 9 partidos diferentes. Você acha que a gente pode ter mais quantidade de partidos presentes na Câmara Municipal? E também já pergunto, com essa nova regra, diminui ou aumenta a representatividade, se fazer um cálculo dos votos do Legislativo perante o eleitorado? Olha, eu acho que, assim, com relação ao número de partidos, que é uma das questões também que se coloca para alterar o sistema eleitoral, né? Ainda que, assim, essa ideia de que tem muito partido no Brasil não é bem verdade, não é que tem tanto partido, tem 35, tem lugar que tem muito, na Argentina tem muito mais, na Inglaterra tem muito mais, muitos lugares tem muito mais partidos do que no Brasil. O que a gente tem aqui é muito partido efetivo, né? Partido com representatividade efetivo, por exemplo, isso na Câmara Federal, né, a gente falando. Então, assim, eu acho difícil você aumentar, porque é muito grande aqui no Brasil esse o NEP, né, que a gente chama, o número de partidos efetivo, NEP. Então, assim, talvez nas câmaras, em alguma situação pode acontecer, mas, assim, acredito que a tendência é que os partidos maiores, né, mais bem posicionados, mais institucionalizados, tenham condições de ter listas mais robustas, né, e até condições, inclusive, de financiamento maiores, e, enfim, consigam emplacar o maior número de representantes do parlamento. Porque agora, com a inexistência dessa coligação, aquele indivíduo, por exemplo, que fazia parte de determinado partido e tinha algum tipo de enfim, né, enraizamento social, ou voto de alguma maneira, se ele permanecer no partido pequeno, possivelmente ele não tem nenhuma lista para concorrer. Então, você pode ter uma migração prévia, né, nesse primeiro momento. E, por outro lado, mesmo que ele tenha seja feita uma lista de um partido um pouco menor, a condição do indivíduo se eleger por meio de uma lista do partido menor tende a ser menor, não tem como a gente afirmar, do que num partido maior, porque por mais que você impediu as coligações, mas o indivíduo ainda pode ser eleito com uma baixa votação. Sim. Só que agora a lista é só do partido. Se um candidato, o Ratinho Júnior, Francisquini, quem quer que seja, a Gleisi fizer 500 mil votos na próxima eleição, ela vai eleger pessoas com poucos votos, só que só dentro do partido. Só que é bom lembrar que o candidato tem que ter no mínimo 10%. Tem que ter uma porcentagem mais baixa, que também se alterou, né, em virtude de algumas experiências que o Juliano pontuou. Então, assim... 10% do coeficiente, do coeficiente eleitoral, porque senão o cara é eleito com voto de conselho tutelar, como o Juliano colocou. Então,
Mas, enfim, o que não quer dizer que seja uma votação tão expressiva assim. Mas, pelo menos, você inviabiliza uma discrepância, às vezes ideológica, de posicionamento, quando o indivíduo é eleito com o voto de um candidato, enfim, sendo proveniente de um partido completamente aleatório. Agora você tem uma lista apenas do partido. Então, eu acho que a tendência é você até reduzir, inclusive até previamente a gente já está tendo fusões, né, possíveis fusões, e até posteriormente a esse período eleitoral você tem até uma diminuição da existência até das instituições partidárias. E eu acredito que haja uma diminuição também, mas isso, né, a gente imagina por conta desses fatos, do número de partidos com representatividade parlamentar nas câmaras e posteriormente nas assembleias e no Congresso. Uma outra questão é que até abril, começo de abril, nós temos aquela situação, vamos dizer, o prefeito quer puxar os maiores puxadores de voto, pegar os melhores candidatos, né? Pode ser que na virada dessa janela a gente pode ver muito candidato arrependido, porque ele pode entrar de repente num partido que tenha 5, 6 caras com potencial de se tornar vereador, mas aquele partido não tem bala na agulha para eleger 5, 6, é 3, 4. Esse cálculo e essas negociações aí, porque a gente tem acompanhado muito, a gente já viu teoria de tudo que é lado do que pode acontecer aí, principalmente em relação a esses donos de partido, que eles vão ter que migrar para algum partido que seja competitivo e dê condições dele se eleger. Mas, por outro lado, se ele for para um partido que é muito forte, tem cara mais forte que ele e que tenha potencial limitado de eleição, ele também pode dançar nesse jogo. Como que você acha que vai agir esse tratado entre os prefeitos, os pré-candidatos a prefeito e esses candidatos a vereadores mais fortes aí? Vai ficar difícil, por exemplo, uma pessoa que quiser um candidato novo, né? Uma pessoa que nunca disputou um cargo político, ele quer entrar, por exemplo, no PSDB. PSDB tem nomes cardeais fortíssimos, com nomes conservadores da política. Então, como é que o presidente do partido, do PSDB, vai conseguir dar uma expectativa maior para esse candidato novo que está chegando? Então vai ficar complicado, favorece os bons de voto, né? Vai favorecer aqueles que já estão no partido, que tem uma votação maciça, expressiva, e na verdade os novos que estão chegando agora, eles vão ter que tentar se reinventar, trazer um sistema moderno da política, usar as redes sociais, que hoje é uma arma poderosa nas eleições. Nós temos como exemplo o nosso presidente Jair Bolsonaro, com custo baixíssimo, ele usou as redes sociais e acabou vencendo as eleições, derrubando os grandes candidatos antigos, né, nas disputas presidenciais. E aquela questão, muita gente vê a reforma política como uma solução até para a corrupção do país. A gente tem como exemplo na Itália, saindo um pouco do nosso território aqui brasileiro, na Itália, em 93, o presidente era o Oscar Luigi. O povo estava descontente com o sistema eleitoral da Itália. Aí o povo fez um referendo, os italianos se uniram e fizeram um referendo para mudar o sistema eleitoral da Itália. Com um voto misto, distrital, quiseram fazer várias mudanças. Não deu certo, eles acharam que aquilo ia solucionar o problema de corrupção, o desequilíbrio político do país. Eles só fizeram ajudar o magnata do poder, na época, o Silvio Berlusconi. Aí o Silvio Berlusconi era contra esse referendo, usou isso em campanha eleitoral e se elegeu presidente da Itália. Então você veja que, às vezes, a reforma política ela cria uma expectativa de melhora no quadro eleitoral, mas muitas vezes piora a situação. Aí você vai, com essa questão da mudança das coligações, de repente a gente acha que vai melhorar, vai inovar a política, e não, é o contrário. Vai beneficiar quem já tem uma votação massiva. Os que estão entrando agora vão ter muita dificuldade, primeiro, de escolher o partido que vão entrar. Se eles vão para o partido pequeno, não tem mais voto de coligação. E ele é novo, ninguém conhece, ele está entrando na política agora, vai ser difícil angariar voto com o próprio esforço. Se ele vai para um partido grande, tem os caciques lá, bons de voto dentro do partido, que vão barrar qualquer possibilidade de se eleger. Então, olha só a situação. Na verdade, os caciques vão brigar entre eles, na verdade. Vão brigar entre eles. Uhum. Então, olha a dificuldade que vai ser para os novatos na política. Eu vejo por esse lado. Então, não vai ser uma mudança
que vai beneficiar isso. Talvez no futuro, mas de cara, agora, nesse momento, a gente vai acabar permanecendo tudo como está. Né? Pior do que está, não fica, nem o Tirica falava. Então vai permanecer as raposas velhas da política, infelizmente. Vamos para as notícias da semana com o nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima, é com você. Tudo certo? Acho que eles não abriram. Isso. É advogado. Mas de qual partido? Tá bom. Tivemos um pequeno problema técnico aqui na chamada das notícias da semana. Fica para um próximo momento aí, então vamos seguir aqui o nosso debate. Primeiro eu quero dar um abraço aqui no nosso grande advogado e amigo Mesael Caetano, que está nos assistindo, que começou um programa no último sábado, na Rádio Cultura AM 930, programa Direito e Cidadania, às 9 horas da manhã, todo sábado. Então, convido a vocês a acompanhar todo sábado o programa do nosso amigo Mesael Caetano. Dando sequência aqui, então, Leonardo, eu acho que já falamos bastante aqui da parte das coligações. Esse cálculo aí a gente só vai saber realmente depois do resultado, e acredito que o próprio Congresso vai ver se mantém ou não essa regra. Se ele sentir que é favorável para ele, se ele ver que não é favorável, de repente já vamos ter uma outra regra aí, de repente volta as coligações em 2022. Mas de qualquer forma, é o fato que nós temos eleições em Curitiba esse ano, nós temos aí o prefeito Rafael Greca, que queira ou não queira, ele nas últimas pesquisas mostra aí que está com uma base bem sólida, está muito forte aí para a reeleição, mas por outro lado ele tem adversários aí também que vão dar trabalho, que é o Fernando Francischini, o Nelly Prevot e o Gustavo Fruit, que me parece que são os principais adversários, pelo menos é o que apontam as pesquisas atualmente. Temos também outros nomes como o Luciano Dutti, o MDB tem como principal nome o João Arruda. O PT deve lançar algum candidato, né, que tem favorito a ser o candidato é o Ângelo Vagnoni, tem o Dr. Rosinho Tadeu Voinério, mas tudo se caminha para que seja o Ângelo Vagnoni. Luiz Angular, que veio aqui também no programa, se declarou candidato a prefeito pelo Republicanos, é um nome forte, né, teve muito voto em Pinhais, ele fez mais voto do que o Luciano Dutti, por exemplo, que é de Curitiba, já foi prefeito, mais voto em Curitiba do que o próprio Luciano Dutti. E era do PT, né? E era do PT. A Maria Vitória, que é do Progressistas, também se declara pré-candidata. O João Guilherme, do Partido Novo, que vai vir semana que vem aqui, é o nosso próximo convidado, que foi o vice-prefeito, né, o candidato a vice-prefeito na chapa do Nelly Prevot, na última eleição. E também tem o Zé Boni, que se declara candidato a prefeito. Não posso deixar de mencionar também aqui que o PSOL deve lançar uma candidatura a prefeito, como é normal do partido, né? O PSOL sempre vem com candidatura própria. Então tá aí, são vários candidatos, alguns, nós temos, eu acho que quase 20 nomes, né? Bom de se falar que dentro do próprio PDT a gente tem uma disputa interna, que é o Goura, o Gustavo Fruit. O Gustavo disse que é candidato, o Goura disse que é candidato, o presidente nacional do partido veio aqui no último programa e falou que nesse momento, nessa atual conjuntura, ele acha que o nome mais viável é o Gustavo Fruit, por ter mais condição de ganhar a eleição. Então, gostaria que você analisasse esse quadro, muito embora seja cedo, mas a gente já tem aí, os nomes já estão postos e promete ser uma eleição aí que deve ter segundo turno, né, Leonardo?
Pois é, né, o que a gente observou de pesquisa, ainda que a gente tem aqui, né, até esse ano que a gente tem o ano eleitoral, sobretudo para prefeituras em espaços, em realidades menores, sempre ficar, né, atento com as pesquisas aí, porque a pesquisa implica uma rigorosidade científica, metodológica, né, enfim. E às vezes a gente não observa isso em algumas circunstâncias, né? Mas o que a gente viu aqui já nos centros maiores, a gente tem mais, né, enfim, maior número de pesquisas sendo feitas. E você tinha em todos os cenários ele na frente, mas não tão à frente dos demais candidatos, pelo menos é o que eu observei na pesquisa, que acho que foi em março a última, não foi faz um tempinho. Não, foi mais teve uma no final do ano, dezembro, que ele estava com 26 pontos. 26 pontos e o restante veio empatado com 11, 12, mais 11, 12, então você percebe assim, ele está com uma votação ampla, mas que não chega próximo de possibilitar ele uma eleição no primeiro turno, né? Então, largando com uma votação dessa, é difícil que isso aconteça, ainda mais porque você tem uma série de candidatos, e olha, candidatos com nomes de peso, talvez, acho que nos últimos anos, né, não tivemos uma corrida com tantos nomes de peso, né? Enfim, que fizeram tantos votos nos últimos tempos, ou que ocuparam cargos de importância. Então, você tem o Gustavo, o Frutti, o Luciano, 2 ex-prefeitos, né, o Ney Leprevaux, que fez uma votação muito alta, e o Francischini, né, que também fez uma votação muito alta, no governo federal, o filho dele é presidente da CCJ. Ele é presidente da CCJ aqui, presidente da CCJ aqui, então você tem nomes bastante robustos aí nesse momento, sem contar partidos que certamente vão fazer uma votação significativa, por exemplo, o PT, querendo ou não, 5%, 4% pode fazer, o MDB certamente fará uma votação. O Partido Novo pode crescer muito. Partido Novo, eu não sabia que ele foi vice mas ele era do João Partido Guilherme, Novo. Partido Novo. Mas já era pelo Partido Novo? Não, ele era pelo PSD, daí ele ajudou a formar o Novo e vai vir aqui semana que vem, vai falar bastante aí. Pois é, então, tem o Partido Novo também, a gente não sabe como é que vai ser, né, o prosseguimento do partido do ponto de vista eleitoral, né, a gente teve praticamente a estreia, né, na última eleição, então, sem contar outros nomes, o próprio PSOL, que deve fazer uma votação também com algum tipo de significância, busca há muito tempo, né, eleger um vereador, tem uma dificuldade justamente para atingir o coeficiente eleitoral, e pode ser que sempre surjam outros nomes, e à medida em que você tenha alguns outros partidos ali, por exemplo, Cidadania, acho que não foi citado ninguém, né? Que se ele tiver uma lista própria, possivelmente ele tem um candidato, né? Enfim, então esses partidos médios, de médios para grandes, vamos dizer assim, podem também trazer outros nomes. Aí vai ser quem vai ter a capacidade de conseguir articular coligações, né? E, por consequência, lideranças nesse cenário adverso para realizar a coligação, porque isso implica em tempo de TV, que ainda deve guardar sua importância, financiamento, né, conquista de recursos para a campanha, tudo isso, angariar lideranças implica nessa questão que é fundamental para o processo eleitoral. Então, assim, o que a gente também observa é que tem candidatos ali que estão próximos, se é que é possível dizer isso, no espectro político, ou pelo menos partidário, né? Então, vai ter uma disputa de apoios, enfim, do governo federal, do governo estadual, em que medida que, né, acho que a gente vai discutir sobre isso, o governo federal e estadual tem peso, né, para influenciar no voto hoje em dia, mas o que a gente observa é isso, né? Você tem uma distância, você tem o prefeito sai com uma boa votação, mas não suficiente no primeiro momento para atingir a eleição no primeiro turno. Tem uma série de outros candidatos, alguns deles que estão em posições próximas dentro do espectro político, pelo menos até então, e que estão disputando, né, de forma próxima essa possível vaga no segundo turno, e uma série de outros candidatos que devem fazer algum tipo de votação significante. Então, e é bom deixar claro que esses nomes aqui, provavelmente, não vão ser todos. Todos, e pode ter mais, pode ter outros. Né, pode ter outros nomes. Mas, por exemplo, só retificando que o João Guilherme era do PSC, não do PSD, quando ele foi candidato a vice pelo PSC, e o Ney Leprevaux pelo PSD, o candidato a prefeito em 2016. Mas, por exemplo, vamos falar aqui, Juliano, Fernando Francischini, tentar falar dos candidatos mais competitivos aí. O Rafael Greca, a gente sabe que está aí, deve sair com o maior número de partidos em volta dele, né? Por ser o prefeito. O Francischini, você acredita nesse jogo aí com o Ney Leprevaux?
né? O Neyley Prevot é do PSD, secretário da Família e Cidadania aí da Justiça e Cidadania e do Trabalho no Estado, com o Ratinho, e o Francisquini é presidente da CCJ na Assembleia, tem cargos indicados pelo Ratinho, inclusive a própria esposa que deu o que falar aí, porque ela tem um cargo na Celepar, houve até uma crítica em relação a isso. Como que você acha que vai ficar esse debate? Ele, Francisquini, Neyley Prevot, Ratinho, o Neyley Prevot, será que vai ser candidato mesmo? Porque na última eleição ele pintava como candidato ao Senado e na última hora ele acabou recuando e saiu candidato a deputado estadual para fazer o maior número de deputados possíveis e ter um poder digamos, de negociação, uma força aqui dentro do Paraná e Curitiba. Então, o Francisquini estava esperando os acontecimentos do PSL para ele ver mais ou menos o rumo que iria tomar na candidatura à Prefeitura de Curitiba. Ele veio para disputar uma candidatura a deputado estadual na última eleição, trocou com o filho dele foi lá para Brasília e ficou mais aqui no estado visando justamente isso, compor uma chapa forte para ser candidato à Prefeitura de Curitiba e ganhar a eleição com êxito, porque ele contava, além do apoio de Bolsonaro, com o apoio do Ratinho Júnior, já que ele trabalhou na campanha com o Ratinho Júnior, está com o Ratinho desde o tempo do governo Beto Richa, né, que ele fez lá, foi secretário de Segurança, o Ratinho é secretário do Desenvolvimento Urbano, né, da SEDU, e desde aquela época ele já vinha costurando uma aliança forte para disputar a eleição municipal. Foi o deputado estadual mais votado, mais de 400 mil votos, uma votação também histórica aqui no Paraná. Porém, teve esse problema com o PSL, que ele não contava com isso, né? Esse racha do PSL lá em Brasília. E ele se distanciou, né, um pouco do Bolsonaro. Se distanciou do Bolsonaro, né, dos ideais do Bolsonaro que estavam atrelados ao PSL. Então, com esse racha do partido, acabou que o Francisquini teve um pouco que arranhada a sua imagem aqui no Paraná por ser um defensor assíduo do governo federal e do PSL, um bom representante do PSL aqui no Paraná. E agora o que acontece? O Neyley Prevot, as chances que ele tem são maiores por ele já estar junto do governador atualmente numa secretaria, né? Então tudo indica, né, na forma lógica da análise política, quem está perto do governador ganha o ônus, mas isso não aconteceu em outras eleições. A gente teve o exemplo do Moreira, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, que estava juntinho do Requião, né, em 2008, porém o Requião o abandonou em plena campanha e ele fez os míseros 3% dos votos, ficou lá embaixo na tabela de resultados das candidaturas. Então, a gente vê que não nem sempre estar do lado do executivo representa uma vitória concreta, uma vitória mesmo efetivada, né? O Neyley Prevot, ele tem a vantagem de ter ido muito bem em 2016. A diferença de voto dele para o Greca foi pequena, 60 mil votos, 65 mil votos no segundo turno. Quase ele levou, mas agora ele vem com mais força, sem dúvida nenhuma. Tendo o governador do lado, tem mais força. Porém, ele tem outros candidatos mais competitivos do que em 2016. Aumentou o leque de opções, né? Além do Francisquini, tem o João Arruda, enfim, tem outros nomes fortes. O João Arruda, que tem também a tradição política do tio, né? O ex-senador Roberto Requião, família tradicionalíssima na política paranaense, né? O Wallace Tadeu de Mello e Silva, o vô dele foi prefeito em 51, o Requião em 86, né? O Fruit tem também aquele histórico do pai Maurício Fruit. Só que o Fruit tem um problema sério, que ele saiu como uma posição negativa da Prefeitura de Curitiba, ele saiu com a imagem arranhada, né? Só que ele é bom no legislativo, ele não é bom no executivo. Só que, só para fazer um contraponto nisso que você falou, não exatamente um contraponto, mas é um dado estatístico. Sim. O deputado federal mais votado em Curitiba foi Gustavo Fruit. Agora. E o Neyley Prevot ficou atrás. Sendo que o Neyley Prevot, a gente sabe muito bem, que ele tinha expectativa de ser o mais votado e passar bem na frente. E outra coisa que eu queria que você terminasse seu comentário, Leonardo, comentasse, o governador deu uma entrevista no final do ano, no meio de comunicação, dizendo que Curitiba tem 3 bons candidatos, que é o Rafael Greca, o pré-candidato, desculpe, Rafael Greca, o Neyley Prevot e o Francisquini. Ou seja, ele
lavou as mãos, ele deixou, eu acho que ele vai decidir quem ele vai apoiar no segundo turno, dependendo de quem ficar lá no segundo turno. Ele está fazendo um drama, né? Está criando uma expectativa no eleitorado. E não é fácil a posição do governador, né? Porque os três, né, estiveram muito próximos dele. Então, o Ney Prévost, desde o tempo que era deputado estadual, né? Quando ele assumiu a bancada do PSD, junto com a bancada do PSC na Assembleia, o Ratinho tinha como forte aliado o Ney Prévost, até os discursos dele na tribuna da Assembleia deixavam isso bem claro, né, de que lado que ele estava atuando. E o Francisquini também foi secretário do Beto Richa, como eu falei, esteve ligado ao Ratinho Júnior. E nessa onda bolsonarista, né, o Francisquini aproveitou para ganhar muito voto, mas também o Ratinho também apoia o Bolsonaro. É de direita. Então, quer dizer, fica uma situação complicada, porque é uma briga ali de bastidores que o governador ele pode se queimar, dependendo da escolha que ele fizer. Aí lá para o futuro, em 2022, vai querer se reeleger, o governador, e aí de repente ele não pode arrumar briga nem com o Ney e nem com o Francisquini, que são dois grandes eleitores, puxadores de voto do Paraná, campeões de voto. Então quem está numa situação mais complicada em saia justa mesmo é o governador Ratinho Júnior nessa história. Não é nem o Ney Prévost e nem o Francisquini. Então aí é uma novela que nós vamos descobrir só nos próximos capítulos aí quem o governador vai escolher. É situação complicada. Como que você acredita que o governador vai reagir, Leonardo? É complicado, porque é um cálculo político, inclusive com vistas à eleição já de 2022, né, como já sugeriu aqui o Juliano. E é aquilo que eu coloquei, né, ainda que eles tenham diferenças pessoais bem significativas entre eles, eu imagino, pelo menos esses três candidatos, né, posicionamentos do Francisquini e do Greca, não tem um discurso, pelo menos assim, igual. Eles flertam com a mesma posição no campo político, pelo menos agora, porque também aqui, né, uma volatilidade ideológica que é meio bizarro também aqui, né, no Brasil, enfim. Então, hoje em dia, eles estão flertando com esse aspecto, com esse espectro, ainda que tenham discursos históricos até bem diferentes, né, enfim, políticos aí. Agora, e o governador tem que, porque, em primeiro lugar, você já tem o prefeito de Curitiba, que está com 26% da intenção do Queira ou não dos queira, votos. tem o doutor Mesael mandou, mas o Greca tem 40% de rejeição, mas é uma rejeição baixa. Mas tendo isso em vista, pode mudar também. mas segundo a última pesquisa, ele tem quase 60% de aprovação. Né? Então, a aprovação, 60% de aprovação é uma aprovação alta se você vê a média no Brasil. Muitíssimo né? mais alta do que a do presidente, né? Que inclusive é a mais baixa do primeiro mandato da história. Então você tendo esses dados, você, ainda que ele não tenha tido apoio, né, do Greca na eleição ao governo, teve essa situação, enfim, você vai se posicionar no primeiro momento, tendo a condição de você, ao longo dos outros 2 anos do seu mandato, ter uma relação arranhada, né, como colocou aqui o Juliano, com o prefeito de Curitiba. Isso ninguém quer, lógico. Ao passo que ele tem um parlamentar que faz parte do governo dele, que está mais próximo partidariamente, e outro parlamentar que teve uma votação muito expressiva, também está próximo a ele, tem um peso na Assembleia, né, o que é fundamental também, tem esse detalhe. Quem está na Assembleia hoje é o Francisquini, né? Sim. Então, você veja, são vários elementos que os cálculos vão ter que ser feitos, e eu não sei se ele vai chegar a se posicionar assertivamente com relação a alguém, se é que esses 3 candidatos de fato serão, pré-candidatos de fato serão candidatos. Né? E tem aquela questão, né? Esse problema, né, de ligação entre o governador e o prefeito, já aconteceu também, né? O Beto Richa teve problema com o Gustavo Fruit, aqui em Curitiba, né? Tanto é que isso refletiu na situação do transporte coletivo, aquela questão da contrapartida do governo, o subsídio para a tarifa do transporte coletivo. Quem sobrou para quem? Sobrou para a população, mais uma vez. A briga entre o governador e o prefeito. Agora não é diferente, tanto é que quando o Ratinho Júnior se elegeu governador, o Greca falou que ele não passava de um piazão, né? Então, quer dizer, é uma frase que marcante, é uma falta de respeito, eu acho, do prefeito, falar isso do governador por ele ser jovem, chamar ele de piazão, né? Falou isso para a imprensa, e apoiou a Cida Borghetti, né? Quer dizer, se afastou nas eleições do Ratinho Júnior, teve até alguns momentos que ele criticou
né, a atuação na campanha do governador Ratinho Júnior. Então, tudo isso vai refletir agora. Mas eu acho que o Ratinho não tem muito apego com isso não, porque o Ratinho se você pegar a carreira política dele, ele é um cara que trabalha para ganhar a eleição. Não interessa se é o PT, o PSDB, o PV. Ele já foi aliado do PT, falava bem do Lula, tinha aliança com o PCdoB. PCdoB lá em então, 2012. eu acho que esse jogo aí se ele vê que o Rafael Greca vai ser reeleito prefeito, ele vai ficar na dele, vai apoiar o prefeito. Isso que é o difícil posicionamento agora. E agora o que vai ser interessante é, caso tendo essas 3 candidaturas mesmo, como é que vai ser o embate, né? Porque qual vai ser a crítica? Acredito que o único que ele não tem proximidade é o Gustavo Frutti, por razões óbvias, né? Por ser um partido mais para a esquerda e também por ser um adversário político dele, que o derrotou em 2012. E o João Arruda, que sempre foi, né? É que o João Arruda, na verdade, você tem um plano mais estadual, né? Que pode ser um adversário dele a nível estadual, né? Agora, eles têm um discurso de oposição mais claro, né? Agora, qual é que vai ser o discurso, por exemplo, do Nele Prevot e do Francisquini, no sentido da construção da oposição à gestão atual, né? Haja vista tudo isso que a gente colocou. E até por isso que o Gustavo, estando com a votação quase igual, né? com a possibilidade de votação quase igual a deles nessa mensuração feita pela pesquisa, e com uma excelente votação que ele fez para deputado, e como foi colocado aqui também a atuação parlamentar dele, que sempre é de destaque, ele tem uma chance muito grande de crescer nessa contraponto. E essa discussão interna do PDT, como que você acha que vai se dar? Gustavo, Frutti, Goura, como que você acha? Eu acho que o Goura, ele emergiu, né? Ele está ascendendo, vamos dizer assim, de uma forma muito rápida, né? E com uma base bastante forte. Agora, o que pesa, acho que contra o Goura hoje é, primeiro, nesses índices, ele tem um índice muito mais baixo do que o Gustavo, o que é absolutamente normal, né? E ele tem uma votação talvez um pouco segmentada, não sei se eu consigo fazer entender, ele tem pautas muito específicas que às vezes você tem mais sucesso em eleições proporcionais do que em eleições majoritárias. Mas ele tem feito um trabalho muito interessante, né, na Assembleia, é um dos deputados de maior destaque, sem dúvida nenhuma. Não sei se agora, para esse momento, ele teria condições de internamente conseguir o apoio do partido para disputar, né, por essas questões. Por ele ter chegado agora na Assembleia, né, por ele ter uma carreira muito mais curta que a do Gustavo. O Gustavo já foi prefeito, já foi deputado federal, tem a tradição do pai, que foi ex-prefeito. Então, talvez nesse momento não, mas assim, eu vejo que ele ascende de modo a, enfim, tem possibilidade de ser um deputado federal. Deputado federal, em momentos futuros, ser uma figura de destaque, porque vem crescendo e tem feito um trabalho bastante interessante na Assembleia. O Reinaldo Rocha, nosso amigo aqui, lembra que tem o Thiago Chamuleira e o Ogebuc também como pré-candidatos. A gente não pode deixar de mencionar que nós mencionamos todos aqui. Mas de qual partido que é esse último? O Ogebuc diz que vai ser pelo Aliança, mas o Aliança não sei se vai dar tempo hábil. Mas o outro? O Thiago Chamuleira, eu não lembro o partido, se puderem... Por enquanto, independente. Ele está independente, está sem partido. Independente. Inclusive, tem um conhecido, né, que é muito próximo do Thiago. Ele é muito ligado à área jurídica, né, um advogado, e ele é contra toda a questão do fundo eleitoral. Ele quer fazer Está no Patriota, o nosso jornalista informou agora. Patriota. Então, ele quer ser mais independente. A proposta do Thiago é fazer uma candidatura totalmente diferente de todas. Ele é aquele que contesta tudo que está acontecendo no Brasil hoje, as decisões, enfim, na esfera federal, estadual. E é jovem, um rapaz assim, que está querendo buscar uma carreira política no executivo, né? E vai defender mais os ideais da juventude mesmo, né? Mas é um nome aí que está à disposição, que não pode ser desprezado também, né? Às vezes a gente olha para um candidato pequenininho lá, que está bem atrás dos grandes, e de repente ele começa a fazer um trabalho aí de boca a boca, redes sociais, e vai ascendendo. Então a gente não pode prever isso, que agora está lá embaixo, vai ficar lá e não vai ascender. Ele é do partido do Daciolo, que fez bastante barulho na última vez. E que pode ser o partido que o Bolsonaro já declarou que utilize para, caso a Aliança pelo Brasil não tenha homologação do TSE até abril, o Bolsonaro utiliza esse partido para lançar os candidatos dele, né? Que pelo menos é o que ele falou, né? Eduardo Pimentel, o vice-prefeito, falou aqui que
quer continuar a parceria com o Greca, mas tem uma disputa interna que tem a Maria Vitória, que é filha da governadora, filha da governadora, e tem o Ricardo Barros tem feito uma articulação com o Greca para, de repente, a Maria Vitória ser vice do Greca. Como que você acha que vai dar esse jogo aí? Porque o Greca dispensar o Eduardo Pimentel me parece muito arriscado nesse momento, né? Até porque o Eduardo ele é secretário também, né? Era secretário, saiu por causa do irmão, né? Na Copel lá, aquela legislação. Sim. Pois é, né, ao que tudo indica, né, ele representava, de certa maneira, algo que o Greca já não representa mais, que é algo, né, o Greca, família tradicional política, ainda que seja uma família tradicional, extremamente tradicional a do Pimentel, mas era um rapaz jovem, né, tinha todo esse posicionamento quando a construção da campanha. Só que a Maria Vitória representa mais ou menos a mesma coisa, uma família tradicional, mas também uma candidata jovem, que já tem mais apelo, já foi candidata majoritária, é deputada, né? Então isso aí vai depender da articulação. Às vezes falta espaço, né? Tem muita gente querendo e falta espaço, que só tem um prefeito e um vice. Então, aí são os cálculos que a gente tem pontuado aqui. E também, talvez, essa questão seja uma das mais fundamentais no que diz respeito ao reflexo da eleição da Prefeitura de Curitiba na eleição ao governo do Estado. O Traiano, por exemplo, quando veio aqui, falou que quer que o Eduardo Pimentel saia candidato a prefeito. Porque o PSDB precisa ser reconstruído. Pois o PSDB não vai ter candidato. O Michele, quando veio aqui, defende que continue a aliança. Então, eu acho que tem muita discussão interna, mas também para o Eduardo Pimentel, ele sair candidato e não ter uma votação expressiva também fica ruim. Então, é um jogo bem complicado. E a Maria Vitória, se resolver não sair candidato novamente, já foi há 4 anos atrás. Se não fazer uma boa votação, me parece também que fica complicado do ponto de vista da carreira eleitoral dela. A mesma coisa eu falo do João Arruda. A gente falou do João Arruda. O João Arruda não fez uma grande votação para governador, tendo em vista os adversários que ele tinha. Será o partido que ele fazia. Exatamente. Será que ele... Até uma pergunta, será que ele vai conseguir fazer uma boa votação agora como candidato a prefeito? Requião, qual que é o papel do Requião nesse jogo eleitoral? Até o Reinaldo perguntou aqui, será que ele vai ser candidato a vereador? Como que você analisa o João Arruda, Juliano? Então mesmo, o João Arruda fez uma declaração recente à imprensa, falando que ele não quer ter o nome dele vinculado ao tio, que ele não quer depender do tio para fazer uma votação para a Prefeitura de Curitiba. Mas não tem como. Mesmo que ele não queira, isso está no sangue da família. São gerações da família Requião, junto com a família Arruda, que resultaram em vários mandatos aí do Requião, da família do Requião, gente ligada ao Requião. Então não tem como você descolar da tua reputação familiar. Né? Mesmo que ele não queira pedir ajuda para o Requião, a população sabe que ele é sobrinho do Requião e sabe da história política da família Requião. E o João Arruda é meio parecido a situação com o Gustavo Frutti. Eu coloco os dois no mesmo barco. Por quê? Os dois vão muito bem no legislativo. O João Arruda se elegeu várias vezes deputado, sempre tem uma votação expressiva para deputado federal dentro do PMDB, assim como o Gustavo Frutti. O Gustavo Frutti foi campeão de votos para deputado federal em 2006, 210 mil votos. Na época ficou em primeiro lugar. Quase levou para o Senado em 2010, por pouco, hein? Diferença de menos de 200 mil votos, ele não passava o Requião. Então, quer dizer, eu acho que o político ele tem que ter a percepção de onde ele está pisando, onde está concorrendo, para não se queimar. Se você tem votos no legislativo, permaneça no legislativo. Né? Não adianta você querer disputar com gente que tem experiência no executivo e ter essa votação que o João Arruda teve para governador. Foi uma votação muito baixa. Assim como o Alckmin foi muito mal para presidente. Então, eu acho que eles têm que, primeiro de tudo, analisar se o Gustavo ainda tem chance por ter já sido prefeito de Curitiba. Mas aquilo que eu falei, saiu com a imagem arranhada, com todas as manifestações, ele brigou muito com servidores públicos municipais, ele não deu aumento para os servidores da saúde, da Secretaria da Saúde, foi feito piquetes e protestos em frente à Câmara Municipal por várias vezes, brigou com o governador Beto Richa, então quer dizer... Não adianta você ter a experiência e sair com a imagem arranhada. Também não adianta. Nosso tempo está estourando. Obrigado, Juliano.
Mas se for por briga com o servidor, só para finalizar, então o Greca tá... Também, mas isso o Greca foi o que mais brigou. Né? Mas vai afetar um pouquinho também. Pode ter certeza que reflete um pouco. Mas, Leonardo, para encerrar, eu acredito aí que é uma eleição aberta, tem muito tempo para as coisas se definirem ainda. Eu acho que é completamente aberto por conta disso. Você tem o prefeito com uma previsão de votação interessante, mas que não deve chegar ao segundo turno. Outros candidatos que flertam com ele no espectro político que junto com o Gustavo, que está num outro ponto, com votações a disputar o segundo turno, e uma série de outros candidatos que já tiveram mandatos legislativos, ou mesmo foram prefeitos, enfim, que tem nome, que tem peso político, como por exemplo o Luizão, né, que foi muito bem avaliado lá em Pinhais e fez uma votação expressiva. Todos esses candidatos, dentro do MDB mesmo tem uma disputa interna, né, enfim, devem fazer algum tipo de votação, então é uma disputa absolutamente aberta, nem todos devem sair e alguns outros nomes podem surgir, então a gente vai vendo ao longo desse ano, aí, desses primeiros 6 meses. Legal, obrigado Juliano, obrigado Leonardo. Obrigado, Rafael. Acho que a gente vai ter vários debates durante o ano aí sobre essas eleições municipais. E agradeço você que nos acompanhou até agora e semana que vem estaremos ao vivo no mesmo horário. Um grande abraço e boa semana.